Bom dia, a paz do Senhor. É com alegria que mais uma vez eu quero compartilhar contigo uma palavra do Senhor, vindo das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de ler contigo Marcos capítulo 13, dos versos 32 em diante, que diz assim: Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Há pessoas que acham que têm que ter informação de tudo, todos os dados, para poder tomar uma decisão. Há decisões que têm que ser tomadas sem dados suficientes. É claro que se tivéssemos todas as informações, seria muito mais fácil evitarmos erros, mas há coisas que nós não sabemos. Tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito natural, às vezes nós temos que arriscar. Isso no âmbito natural, temos que arriscar, temos que ter coragem e dar passos de fé. E no âmbito espiritual, há coisas que estão nas Sagradas Escrituras que não têm resposta. Uma dessas coisas é o dia que Jesus vai voltar. Tem pessoas que ficam ansiosas, tem pessoas que olham para prognósticos, para tentativas de revelação de data, e todas são frustradas. Tantas heresias surgiram a partir de pessoas que tentaram dar data àquilo que Deus não deu data. E é algo que nós temos que aprender. Você tem que se calar quando a Bíblia se cala. Se a Bíblia se calou a respeito de determinada coisa, se cale também. Não invente coisa. Não tente buscar os profetas de coisas passadas, ou os engenheiros de obras prontas, ou os teólogos de ideias egoístas particulares que tentam criar informações que não existem. Tem pessoas que pegam uma palavra isolada do hebraico, do grego, do latim ou de qualquer outro idioma, até mesmo do português, e tentam, a partir daquela palavra isolada, criar um conceito, uma ideia, uma filosofia para iludir, para enganar. Não se deixe enganar. A Bíblia, ela se autorresponde. A Bíblia não nos deixa ficar enganados, porque a palavra do Senhor é profecia, e essa profecia não precisa de remendo. Eu não preciso de um profeta para confirmar a palavra do Senhor, porque essa palavra já está estabelecida e vem do próprio Deus. Nenhum homem, nenhum anjo, nenhum demônio, ninguém tem autoridade para acrescentar um pingo ou um acento, quer que seja, naquilo que Deus já falou. Então não fique ansioso. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Isso inclui sobre coisas que estão para acontecer. Isso inclui sobre a volta de Jesus. Ai, será que Jesus vem depois da tribulação ou antes da tribulação? Não importa. O que importa é você e eu estarmos prontos. O que importa é eu e você buscarmos a santidade, nos separarmos para Deus, fugirmos do pecado, fugirmos da maledicência, fugirmos da omissão, fugirmos da reclamação, fugirmos de tudo aquilo que não agrada a Deus. Que a sua vida seja uma vida pautada na alegria da salvação, na alegria do Senhor, como o apóstolo Paulo falou: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Não preciso ter todas as respostas para eu me alegrar. A única coisa que eu tenho que saber é que o meu Deus é fiel, que o meu Deus, ele faz milagres, que o meu Deus, ele não deixa nenhuma de suas palavras voltarem vazias, mas ele a cumpre. O meu Deus, o nosso Deus, é Deus de palavra, é Deus de honra, é Deus de sim, sim, não, não. Não é Deus de meio termo, não é Deus de tentativas, mentiras, meias-verdades. É um Deus em que ele fala transparentemente aquilo que precisamos ouvir. Aquilo que não estamos prontos para ouvir, ele nos poupa. Como lá no momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse: isso que eu estou fazendo vocês não vão entender ainda. E há coisas que nós não entendemos.
Isso não significa que Deus não está preocupado conosco. Isso não significa que Deus nos deixou de lado. Isso não significa que Deus abriu um espaço para o inimigo nos iludir, nos enganar, como Eva e Adão foram enganados pela serpente lá no paraíso, ou lá no jardim do Éden. Na realidade, a serpente, o diabo, Satanás, sagaz, demônio, enganador, ele continua a iludir inúmeras pessoas, dizendo que Deus não disse toda a verdade. Meus queridos, no diabo não há verdade. Ele é o pai da mentira, como a palavra do Senhor diz. Não acredite nas mentiras do diabo ou de qualquer aliado dele ou de qualquer discípulo dele, mas leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, porque Jesus é a verdade. E o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne e habitou entre nós para manifestar a verdade e ser exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Que nesse dia você não deixe o seu coração ficar com dúvidas. Como a palavra do Senhor diz, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Porque o nosso Deus é amor e Ele não nos abandona. Ele entregou seu próprio Filho por nós. E Ele não vai te abandonar, você não está só. Volte a orar como você orava antes. Volte a jejuar como você jejuava antes. Volte a louvar a Deus. Volte a entoar salmos. Volte a escrever. Volte a ter ideias. Não é a pandemia que vai te parar. Enquanto Jesus não volta, vamos dar o melhor que nós temos do nosso potencial para pôr tudo para fora. Todos os nossos talentos, todas as nossas ideias, com bom senso, com sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Busque conselhos. Busque entendimento, estude, se prepare, peça conselhos, ligue. Se houve uma objeção e você não conseguiu falar com aquela pessoa A ou B, tente novamente, tente outra, mas não pare. O inimigo quer nos isolar como família, o inimigo quer nos isolar como igreja, o inimigo quer que peguemos versículos como esse e tentar nos gerar ansiedade por não termos resposta, mas a nossa resposta é o Senhor, a nossa resposta é intimidade com Deus, e se nós estivermos em intimidade com Deus, em santidade, teremos paz no coração, como o apóstolo Paulo falou, que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Está na Bíblia? Está, então glória a Deus. Não está na Bíblia, então não é de Deus. Eu não preciso me estressar, me preocupar, procurar teorias fantasiosas, procurar falsos teólogos, falsos mestres, falsos profetas para tentarem preencher aquilo que Deus não quis nos expor. Que Deus possa te dar um coração de paz. Que Deus possa te dar um coração resoluto a obedecer e a esperar no Senhor. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Assim diz o Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.